Bom dia, Pingo! Hoje eu vou mostrar para vocês o nosso primeiro carro no Canadá. E eu vou falar o porquê que a gente demorou 10 meses para comprar esse carro, o motivo de termos comprado esse modelo especificamente, o quanto ele custou, como fizemos o seguro obrigatório, nossa experiência de compra e se vale a pena ou não. Então, se você já gostou do assunto desse vídeo, deixa sua curtida agora e se inscreve no canal, porque esse vídeo vai estar bom demais. Olha só, o nosso primeiro carro no Canadá. Primeiro, antes de começar a falar sobre esse carro, eu vou resumir a nossa história rapidamente para vocês. E se você não viu o vídeo da nossa história, clica no link aqui que eu vou deixar para vocês, porque tem um vídeo explicando todo o nosso processo aqui de vir para o Canadá. Então, clica aqui, vai lá e assiste esse vídeo se você não viu nossa história ainda. Mas, resumidamente, a nossa história. Então, eu e a Lídia e o nosso cachorrinho Pingo viemos aqui para o Canadá em novembro de 2021 para a cidade de Moncton, na província de New Brunswick, para eu fazer o NBCC, o college de 2 anos, e a Lídia para trabalhar. A gente veio com dinheiro contado para ficar aqui por 2 meses sem precisar trabalhar e conseguir pagar as nossas contas necessárias aí por 2 meses. Então a gente teria que começar a trabalhar o mais rápido possível e economizar o máximo de dinheiro possível. Então nós tivemos uma ideia de morar no centro, porque as opções que a gente tinha de casa disponível para cachorro só estava com essa casa no centro e o aluguel era alto. E se você não viu o vídeo sobre a nossa casa, vai lá assistir, que esse vídeo é top demais, é o vídeo mais assistido aqui do canal. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem, o vídeo da nossa primeira casa aqui no Canadá. E a gente morou nessa casa por 10 meses, pagando um aluguel mais alto. No entanto, a gente economizava muito em não ter financiamento de carro e não precisar pagar seguro e não precisar pagar gasolina também. Então a gente andava de bicicleta, andava de ônibus, andava a pé, andava de táxi, de carona por 10 meses. E aí a gente não tinha um carro porque a gente conseguia economizar bastante e precisava também compensar aí no valor do aluguel. Então, depois de 10 meses morando nessa primeira casa, o nosso contrato de aluguel estava acabando e a gente precisava mudar. E a gente já tinha a ideia que a gente queria arrumar uma casa melhor, mais moderna, que tivesse todos os utilities incluídos, que é energia, aquecimento, água, tudo incluído, e que a gente pudesse economizar bastante no aluguel. E a gente tinha essa casa que a gente está morando agora como a primeira opção, e graças a Deus tudo se alinhou, tudo deu certo e a gente conseguiu essa casa. No entanto, essa casa, esse apartamento, na verdade, que a gente conseguiu, ficava fora do centro e ficava bem mais afastado das coisas, dos lugares que a gente costumava ir. Então, para isso, para a gente mudar para esse novo apartamento, para essa nossa nova casa, a gente precisava de um carro. E aí, então, eu comecei a fazer pesquisa para achar essa belezura aqui que a gente comprou. Então, a pesquisa é basicamente colocar no Google carro usado e sair procurando em todas as lojas que tinham aqui na região de Moncton, de Epic, que vendesse carro usado. E eu também estava andando de bicicleta o tempo todo e via várias lojas que vendia e também ficava olhando o preço dos carros e procurando qual carro que poderia ser a melhor opção para a gente. E aí, um dos melhores sites que a gente poderia procurar aqui é o autotrader.ca, e a gente achou várias opções nesse site também. No entanto, o lugar que a gente achou o carro ideal foi no Facebook Market, de uma pessoa mesmo vendendo para pessoa, não uma empresa vendendo para pessoa. E aí no Facebook Market foi onde eu achei o Chevrolet Aveo 5 2011. Ele estava por $6.300 com apenas 128 mil quilômetros rodados, e era o que a gente precisava. Um carro automático, pequeno, econômico, com ar e aquecimento e com remote start, para eu poder ligar o carro de dentro da casa durante o inverno, para que o carro estivesse quente quando entrássemos nele. E aí eu comecei a conversar com o vendedor para a gente poder fazer um test drive desse carro.
Então, para comprar esse carro aqui foi bem tranquilo. Eu mandei mensagem pro vendedor no Facebook e aí eu combinei de encontrar com o vendedor pra gente poder fazer um test drive. E o carro estava exatamente do jeito que estava na foto e o vendedor parecia ser muito gente boa também. Então eu comecei a ter mais confiança de comprar desse vendedor. E aí a gente foi fazer o test drive, estava tudo perfeito, o carro funcionando perfeitamente. No entanto, quando a gente parou o carro e desligou ele na frente da minha casa, o carro não quis ligar mais, ele parou de funcionar. E aí eu tive que pedir a Amanda, a nossa vizinha da casa antiga, para ir lá poder fazer um jump start no carro, para ele poder voltar a funcionar. E ali eu já fiquei preocupado e talvez achando que esse carro não estava tão bom assim. Então agora vai ser o processo de compra e eu quero mostrar algumas coisas para vocês, mas para isso a gente tem que ir lá para casa. Então, vou deixar o carro trancado aqui, a gente vai lá em casa, eu vou mostrar as coisas que eu tenho para mostrar para vocês sobre a compra e depois a gente volta aqui pro carro para eu mostrar para vocês. Então, foi o seguinte, eu mandei mensagem pro vendedor no outro dia falando que eu estava interessado em comprar o carro, no entanto, a gente teria que ver quanto que ficaria para arrumar o carro, porque aí eu ia ter que descontar esse valor do carro. No entanto, o vendedor já tinha levado o carro para o mecânico e o mecânico já estava olhando o carro e, coincidentemente, ele levou para o mecânico que era o que todos os brasileiros recomendavam. Então, aí, esse vendedor ganhou mais um ponto de confiança por mim, por ele ter levado nesse vendedor que os brasileiros recomendavam. E a primeira coisa que eu precisava ter para poder comprar o carro era um seguro. E no entanto, como eu não tinha carteira canadense, o seguro ia ser muito caro, eu não ia conseguir achar um lugar para poder ter seguro. No entanto, eu consegui o seguro com a brasileira. E por coincidência ou não, essa brasileira deixou vários cartões aqui, panfletos nos carros de todo o estacionamento. Olha só, a Alexandra Bueno, que foi a seguradora que eu consegui aqui, da BIG. E aí ela conseguiu fazer um seguro do meu carro com a minha habilitação do Brasil. E aí eu consegui fazer esse seguro e eu estava pronto para poder ir lá com o vendedor passar o carro pro meu nome. Só que uma coisa, para fazer esse seguro que eu fiz com ela na época, eu não sei como é que tá agora, eu teria que ficar no máximo 3 meses com a minha carteira internacional e eu teria que tirar a minha carteira canadense nesse período. E se eu não tirasse, eu ia perder o seguro e aí eu não ia poder dirigir o carro mais, eu estaria ilegal dirigindo esse carro sem seguro. E aí eu consegui fazer isso e nos primeiros meses, quando eu fiz o seguro, eu tive que pagar 2 mensalidades de uma vez, né, como adiantamento. E a minha mensalidade estava por $230 nesses primeiros 3 meses. E aí depois que eu fiz a minha carteira canadense, o seguro caiu para $130. Bom dia, Pingo! Bom dia, Pingo! Bom dia, Pingo! Bom dia, Pingo! Pingo tá querendo passear. Então, agora eu vou mostrar para vocês quanto que custou o carro, quanto que eu paguei de imposto e todos os valores que eu tive que gastar para poder ter esse carro. Então, com o seguro garantido, eu já poderia combinar aí com o vendedor para a gente poder ir lá no serviço New Brunswick, para a gente poder passar o carro para o meu nome. E aí precisava somente de 3 coisas para poder passar o carro para o meu nome, que seria, primeiro, eu ter o seguro válido para esse carro. Segundo, o vendedor ter feito um comprovante de venda para mim, que aí ele fez no papel mesmo, escreveu lá a caneta, o modelo do carro, o nome do carro, o nome dele, a data, o meu nome e o valor que ele tinha vendido o carro para mim. E também a terceira coisa, que era o registro do carro. E na parte de trás do registro, o vendedor teria que preencher e colocar que ele estava vendendo o carro para mim. E aí com esses 3 documentos eu fui lá para o serviço New Brunswick e aí a gente conseguiu passar o carro para o meu nome. Então esse aqui que foi o documento de venda, né? O Bill of Sale. E aí ele escreveu à mão mesmo, colocou as informações aqui. É lógico que eu não vou mostrar para vocês aqui tudo, mas foi exatamente isso daqui que ele fez e aí eu levei lá. E aqui tá os comprovantes de registro do carro que eu tive que pagar lá no serviço New Brunswick. Então, como você pode ver aqui, olha, serviço New Brunswick. Tá. E aqui a gente teve a taxa de transferência de $20,
teve a taxa provincial de 877,50 dólares. Temos aqui um licenciamento do ano aqui do carro de 77 dólares e tudo ficou por 974 dólares e 50 centavos, que totalizando o carro custou 7.274 dólares e 50 centavos. Esse foi o valor que custou aí o Chevrolet 2011 Aveo 5 Hatchback 4 portas. Esse aí foi o valor que ficou o carro. Então foi esse valor todo que ficou no carro e agora já estou aqui na porta e vamos voltar lá pro carro que eu tenho que mostrar para vocês mais sobre essa belezura, porque agora ele já era nosso. E tá lá o carro, vamos lá nele. Então, depois de tudo pago, o serviço Nebrusca deu para mim todos os papéis e os documentos no mesmo dia e o carro já era meu e eu já podia dirigir com ele. Com relação ao consumo de gasolina desse carro, ele teve um consumo de mais ou menos 100 litros de gasolina por mês, o que daria por volta de 150 a 200 dólares por mês, com o preço da gasolina por volta de 1,70 dólares o litro. Então é um consumo muito bom, um carro super econômico e que me ajudou muito nesse período para economizar dinheiro. Com relação à nossa adaptação com o carro no clima aqui do Canadá, então principalmente a gente comprou o carro para a gente não ficar a pé durante o inverno. Então esse carro teria que ser bom para que a gente pudesse aguentar aí as baixas temperaturas, chegando a fazer até menos 30. E umas coisas estavam faltando aqui nesse carro para deixar ele próprio para o inverno e também mais confortável. A gente estava muito feliz que a gente tinha finalmente um carro para a gente poder ir a qualquer momento, em qualquer lugar que a gente quisesse aqui na região e não precisasse depender aí de se estava nevando muito ou chovendo muito, a gente não ia sair a pé, ia ter que pegar táxi e não ia dar para daí de bicicleta e tudo. Então a gente foi atrás das coisas que a gente precisava para deixar esse carro mais confortável e a primeira coisa que a gente comprou foi uma capa para os bancos, porque como você pode ver, o banco ele não tá tão bonito assim, e aí a gente comprou essa capa para os bancos aí lá na Canadian Tire e deixou o banco de couro bonitinho e perfeito pra gente. Outra coisa que a gente comprou também foi o banco aquecido, a gente comprou por 25 dólares lá na Giant Tiger, e esse banco aquecido ele é muito prático, a gente só coloca em cima do banco aqui, liga ele na tomada do carro mesmo e aí você consegue colocar ele no aquecimento leve ou no aquecimento alto e realmente, cara, isso funciona, porque a gente deixava ele ligado aqui no carro e quando lá dentro de casa eu apertava para ligar o carro já ligava automaticamente o aquecedor e também o banco aquecido e aí quando a gente chegava era simplesmente aquele banquinho quentinho próprio para a gente ficar no inverno. E outra coisa que a gente comprou também foi e essas coisas para a gente poder limpar a neve do carro e também um descongelante de vidro, porque tinha vezes que o vidro ficava realmente congelado com películas de gelo e você teria que ficar batendo ali para poder quebrar esse gelo, isso demorava muito. Então a gente ligava o carro antes, deixava o desembaçador para poder desembaçar e descongelar o vidro e também passávamos aí um spray descongelante no vidro para poder remover. Então essas foram as coisas que a gente comprou. Uma coisa que vocês devem estar perguntando aí é como que a gente fez para andar com o carro na neve, né? Porque aqui tem vezes que até neva 60 centímetros de altura de quantidade de neve. E esse carro é pequeno, tem as rodas pequenas, né? Aro 14, e como é que a gente vai passar nessa neve, nessa lama que fica depois que a neve começa a derreter também? Então esse carro não teve problema nenhum com isso, principalmente porque quando neva muito, praticamente todos os lugares assim, durante a tempestade de neve não funciona e você fica em casa. E enquanto isso, quando está acontecendo tempestade de neve, tem vários tratores da prefeitura
limpando as ruas e também no estacionamento dos prédios vem o trator do condomínio e vai limpando. Então o carro mesmo ele não vai pegar esses 60 centímetros de neve. Pode ser que você está no meio da tempestade e tenha que passar por isso, mas é muito difícil isso acontecer. Mas o nosso carro, quando pegou, aí foi mais ou menos uns 20 centímetros de neve que conseguiu passar e a gente não teve problema nenhum. O carro andava facilmente pela neve, não derrapava e a gente andando com a velocidade mais baixa, né, que é o recomendado, o carro tranquilamente. Só quando teve chuva congelante que o asfalto congelou, aí o carro deu uma derrapadinha, mas ele conseguia se manter totalmente seguro e tranquilo para andar durante a neve e tudo, chuva, barro. Esse carro foi muito bem, conseguiu andar tranquilamente. E também o único ponto que esse carro não é tão bom assim é nas highways. A partir do momento que esse carro chega a uma velocidade acima de 120 km por hora, ele começa a perder estabilidade, a balançar um pouco, principalmente com os ventos aqui de 70, 90 km por hora, algumas vezes até 100 km por hora de rajada durante o inverno e algumas vezes aí na primavera também. Então o carro ele dá uma balançadinha assim, principalmente passando aí de 120 km por hora. No entanto, as highways aqui, em sua grande parte, o máximo que você pode andar é 110 km. Então esse carro aqui estava de boa para fazer viagens pequenas também. Agora, mais de 120 km eu não recomendo ir com esse carro aqui não. E uma coisa importante também é que no inverno você tem que colocar os pneus de neve. Mesmo que você tenha o pneu para todas as estações, né, ele não é recomendável porque você pode facilmente derrapar e causar um acidente. Então você tem que colocar os pneus de neve. E esse carro eu já comprei ele com os 4 pneus de neve. No entanto, tinha 2 pneus que eles não estavam muito bem, eles estavam usados e eu precisava trocar eles. Então eu fui na Canadian Tire, eu fui em outros lugares também fazer orçamento, mas o mais barato foi na Canadian Tire e eu paguei apenas $284 para fazer a troca de tudo, isso contando os pneus, a mão de obra e o imposto. Então eu troquei apenas os 2 que estavam usados e continuei com os outros 2 que estavam bons. E aí fiquei com os 4 pneus de neve bom para a gente poder andar na neve. Nessa parte agora eu já estou falando para vocês aí sobre manutenção e o custo-benefício desse carro. E além dos pneus de neve, você também precisa fazer uma proteção contra ferrugem no carro. E não é tão caro assim, você faz essa proteção contra ferrugem. Nossa, ficou por $155 para esse carro aqui. Demorou 1 hora de serviço e vai durar por 2 anos essa proteção contra ferrugem. Então isso é primordial para você fazer no carro para manter ele saudável aí por mais tempo, porque aqui durante o inverno é muita neve, é muita água e é muito sal na rua e isso estraga muito o carro. E outra coisa também que eu fiz para poder ter essa segurança no inverno é uma inspeção de segurança. E aí essa inspeção de segurança foi só $45, falou que o carro estava bom, estava tudo ok, daria para continuar no inverno. No entanto, em abril de 2023, quando seria a próxima inspeção de segurança do governo, que você tem que fazer essa inspeção periodicamente, eu teria que consertar o exaustor do carro. E aí, em 2023, em abril, eu fui consertar esse exaustor do carro e fiz 3 orçamentos. O primeiro ficou por $1.200 para consertar o exaustor, o segundo ficou por $680 e o terceiro orçamento que eu fui em um especialista lá em Riverview ficou por apenas $150 mais a taxa. Então foi lá que eu fiz, demorou apenas 1 hora para fazer essa reforma no exaustor e depois disso o carro passou na inspeção de segurança tranquilamente, sem nenhum problema. E a inspeção de segurança também é $45 mais imposto. Então, para vocês verem aí que você precisa também fazer sua pesquisa aqui e fazer vários orçamentos quando você tiver algum problema de carro, porque tem vários lugares que eles vão querer te passar a perna, né? Mas para mim foi tranquilo, manutenção que eu fiz nesse carro foi só isso. E outra coisa que eu tive que fazer também foi troca de óleo, que você faz uma troca de óleo periódica aqui com mais frequência e custa por volta aí de $99 para você fazer a troca de óleo, contando com o imposto, o óleo e a mão de obra. Então esse carro aqui ele está ok, prontinho para receber o novo dono e a gente colocou ele para vender. Então é por isso que a gente está fazendo o vídeo desse carro aqui, porque a gente está vendendo ele. E se a gente está vendendo ele é porque a gente comprou um outro carro.
E a gente não vai fazer um vídeo desse carro novo ainda, pelo mesmo motivo que a gente não fez um vídeo da nossa casa nova. Mas esse carro novo, ele apareceu várias vezes aqui nesse vídeo, e quem acertar qual é o carro novo nosso, a gente vai dar um coraçãozinho aí para vocês. Mas olha só, esse daqui foi o nosso primeiro carro do Canadá. Então, para concluir, para mim, para a Lídia e para o Pingo, nós três aqui, eu fazendo college, a Lídia trabalhando, a gente só andando aqui na cidade, não fazendo viagem, economizando, esse carro aqui foi excelente para a gente nesses meses que a gente ficou com ele. Então a gente comprou ele em setembro e ficamos com ele até abril, maio, então deu mais ou menos aí 8 meses, setembro de 2022, abril, maio de 2023, e é um carro aí que para mim e para a Lídia valeu muito a pena, e com certeza a gente vai ter boas memórias com ele. Então, se você teve alguma dúvida sobre o carro, sobre algum processo que a gente fez, deixa aqui nos comentários, ou se você simplesmente amou o vídeo também, deixa os comentários, deixa sua curtida e se inscreva aqui no canal e compartilhe para os amigos para a gente poder continuar deixando esse canal cada vez melhor e com conteúdo de qualidade. Então é isso, tenha juízo, bom dia Pingo para vocês!